Fala galera, tô com meu amigo aqui, Samuel Bortolin, meu amigo de infância. Ele tem uma história muito bacana, ele é o primeiro triatleta nas suas condições físicas, né, a completar uma prova de triatletismo, isso a nível mundial, né? Então a gente está aqui no consultório, é um prazer receber ele. E assim, eu também faço os cuidados médicos da parte dele, então para mim é uma honra você depositar essa confiança em mim aí, Samuel. Pô, pra mim é legal, a gente estudou junto a vida inteira e depois poder encontrar um amigo e Depois de tanto tempo, né? fazer esse acompanhamento. Eu tava com um problema na tireoide, procurei o Dr. Fernando pra gente alinhar isso. Sempre é bom ter um profissional, por mais que a gente estude, por mais que a gente goste dessa área, nunca vai ser igual alguém que vive disso, que estuda isso o tempo todo. E aí eu procurei o Dr. Fernando, já tem quase um ano aí que a gente está fazendo um acompanhamento muito bacana. E agora tendo a oportunidade de fazer aqui no consultório dele uma biopedância. Pois é, a gente veio aqui fazer uma biopedância nele. É um exame muito simples, né? Você sobe na máquina e ela vai dar o percentual de gordura, a quantidade de massa magra e massa gorda. Então quando a gente fala em composição corporal, o peso na balança às vezes não é muito fidedigno, não é um parâmetro muito interessante para a gente levar em consideração, né? Já que é interessante analisar a composição corporal e a quantidade de massa magra e a quantidade de massa gorda, né? Então hoje aqui o Samuca, ele tem 1,78 m, né? Então hoje o peso dele está em 79,2 kg. Ontem ele não fez uma preparação muito boa, né, Samuca? Não fiz. Fui pra uma formatura, comi doce, tomei cerveja. Ele veio hoje já um pouquinho retido, enfim. Isso aí dá uma alteraçãozinha mínima na bio, mas também não é tão significativo assim, né? Então hoje ele está pesando 79,2 kg, quantidade de massa muscular, ele está com 37,3 kg, né? E massa de gordura ele está com 13,5 kg. A gente tem uma forma didática aqui de passar para o paciente, onde forma a letra D aqui nesse gráfico. Isso aqui é um parâmetro bacana, né? Isso é um objetivo que a gente busca. Às vezes o paciente está com uma letra E, né, que tem esses três pontos aqui equilibrados, né? E muitos pacientes, na verdade, estão com a letra C, ou seja, menos massa muscular do que gordura. Então isso aqui é um parâmetro que a gente vai fazer no acompanhamento, a evolução, e a gente deseja também entrar nessa gráfico letra D, né? O percentual de gordura hoje do Samuel é 17% de gordura, né? Quando a gente fala de composição corporal masculina, a variação ali de normalidade vai dos seus 10 aos 20% de massa de gordura, né? Então ele está dentro do padrão normal, dessa faixa de normalidade, está bacana e está dentro dos níveis saudáveis. Então assim, em relação a isso, só a nível estético, né? Se ele quiser melhorar isso, né? Então, Sim, eu como atleta, principalmente pela corrida, eu sinto que eu preciso melhorar. Eu me sinto bem com 12, 13% ali. Aí dá pra fazer prova longa, né? Você não tem tanta hipoglicemia, essas coisas assim. E você tem uma performance maior, porque você fica mais leve, a passada flui melhor. Então vou pegar pesado agora na musculação pra gente aumentar essa massa magra e no aeróbico pra gente diminuir um pouquinho a massa, o tecido gorduroso. Isso. Bacana. Isso é importante para ele, que ele falou também. Para quem está visando perder percentual de gordura, é sempre associar um tipo de treinamento, o de resistência, né? Esse treino que é de musculação, e fazer uma parte cardiovascular também, que é o aeróbico, né? E principalmente focar nos treinos HIIT, para quem quer desprender menos tempo treinando, tem mais resultado, né? O treino HIIT ele proporciona esse resultado melhor, né, do que um treino médio e por muito tempo. Sim, é um treino mais fácil de qualquer pessoa incluir na rotina dela, que seria um treino aí, se você conseguir tirar 45 minutos, fazer um treino intenso... Com certeza. E hoje em dia ótimo. Todo mundo reclama de tempo, né? Então, for saber qual exercício fazer para aproveitar melhor esse tempo, melhor ainda. Eu sou da opinião que nunca falta tempo, às vezes falta prioridade daquilo, né? Porque eu já, enfim, várias vezes, até hoje, várias vezes eu acordo 5h30 da manhã para 7 horas da manhã poder treinar. Verdade. 5h30 da manhã às vezes eu já estou treinando, né? Então assim, eu acordo 5 para 5 horas, e aí 7 horas da manhã eu já estou em casa, de banho tomado,
pronto para começar a minha rotina de trabalho, que é um dos desafios do atleta amador, é conciliar trabalho, que muitas vezes é o que coloca comida na tua mesa, com o esporte. Apesar de a gente gostar de competir, disso e tudo, mas é um hobby, é um lazer. É muito difícil você viver de qualquer esporte no Brasil, então... Só que o esporte está na minha vida, ele está no meu trabalho também, pelas palestras, ele foi importantíssimo para mim, e como qualidade de vida eu não tenho como mensurar a transformação que o esporte fez na minha vida. Eu sempre falo para as pessoas, assim, com a variedade esportiva que a gente tem hoje, é impossível você não achar alguma coisa que você se identifique, não achar uma coisa que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta, já que você vai ser sua rotina, vai fazer parte do seu dia a dia. Tem que ser alguma coisa que te faça feliz, que você vá muito animado fazer. Eu passei um período da minha vida, fiz fisioterapias, tratamentos a vida inteira, desde bebezinho, então eu perdi parte da minha infância. Às vezes estava brincando com meus amigos, tinha que sair, fazer os tratamentos. E naquele momento para mim era muito pesado, eu não entendia muito, não tinha tanta consciência. Tem que parar isso aqui e dar prioridade a outra coisa, enquanto todos meus amigos não precisavam fazer isso. Mas o Fernando é um amigo de infância, ele entende o que eu estou falando, por várias vezes está jogando banco imobiliário, está fazendo uma... tem que parar. A gente era amigo de infância, né? Então a gente morava próximo, e aí eu lembro que diversas vezes o Samuel estava com a gente, enfim. Aí ele tinha que sair, né, da brincadeira que a gente estava fazendo, se divertindo, fazendo alguma coisa. E aí ele tinha que ir lá fazer essa parte dos compromissos dele. A gente também não entendia muito bem, né, tudo que se passava, porque a gente, como criança, a gente não tem essa noção, né, das condições de cada pessoa, né. A gente já conhece a pessoa numa condição física, né, então pra gente aquilo ali é normal, natural, de cada dele, no caso, né. E aí a gente não sabia todo esse processo e dedicação que ele tinha que ter, enfim, essa parte desgastante da infância dele, só que sair do nosso brincadeira ali para ter esse compromisso, né? Só que hoje eu olho tudo por um ponto positivo, e o ponto positivo é que isso me deu uma disciplina desde cedo, que eu já sabia, antes de entrar no mercado de trabalho, que eu teria que manter algum trabalho que eu pudesse ter 1 a 2 horas por dia para me treinar, para me dedicar para minha mente, para o meu corpo, e eu fui moldando isso na minha vida. Então hoje eu tenho uma rotina bem bacana, assim, eu sou palestrante, eu trabalho a maioria das vezes em casa, às vezes eu dou palestras e aí você sempre tem academia de hotel, sempre tem uma academia próxima. Então hoje eu tenho essa flexibilidade e autonomia, porque mais da metade da minha vida eu dependi de outras pessoas para me alongarem, para fazer alguma coisa. E hoje eu ainda faço fisioterapia, ainda tenho algumas coisas que eu dependo de outras pessoas, que outras pessoas fazendo tem mais eficiência do que eu fazendo, mas eu consigo manter uma rotina com autonomia, e aí você vai se programando. Mas tudo que é prioridade na sua vida você tem tempo. Tem tempo, né? Falta organização, na verdade. Exato. Eu também, do plantão terça, quarta e quinta, só o plantão são 12 horas. Para chegar no plantão 1 hora, para voltar para casa mais 1 hora. Ou seja, são 14 horas por dia, nesses 3 dias por semana, em função só do trabalho. Então eu tenho que acordar mais cedo, eu acordo 6h30 da manhã e vou dormir 11h20 da noite. Então assim, não é falta de tempo, né? É falta de achar o tempo, a organização. É o fator principal que as pessoas hoje querem emagrecer, querem ter uma boa composição corporal, mas não querem passar pelo processo, o esforço que isso demanda, né? Então, assim, tem que se organizar, tem que colocar na rotina, né, esse tempo para poder se dedicar para si mesmo, né, porque os benefícios são muitos, né? E ouvindo o depoimento das pessoas, uma coisa, tem um padrão muito grande. As pessoas, elas entram porque querem o resultado, elas querem mais massa, querem ficar mais magro, mas depois você vai vendo que isso fica em segundo plano. Se você consegue aproveitar esse processo, para quem não faz isso, é impossível às vezes enxergar, mas às vezes eu acordo 5h30 da manhã, durmo tarde, eu vou correr e chego em casa mais disposto para trabalhar do que se tivesse acordado 7h30, 8 horas da manhã. Isso acontece com muita frequência, porque você já amanhece ali no 220, já faz alguma coisa e você fica com a consciência, eu já fiz. Então por isso que eu sempre
prefiro fazer treinar de manhã. Pois é. De vez em quando eu falho, né? Não é todo santo dia que eu vou, mas de vez em quando eu falho. E aí, quando chega às 7, 7h30, quando eu acordo e vou fazer minha atividade normal e não fui treinar, já bate o arrependimento. Porque ninguém gosta de acordar 5 horas da manhã, 6h20, com frio, chovendo. Ninguém gosta, né? Mas quando você levanta da cama, vai lá treinar, no terceiro aparelho ali você já começa a pegar aquele embalo, digamos assim. E aí, quando você se empolga e termina o seu treino, chega em casa, já tá com adrenalina, norepinefrina, tudo aí, as endorfinas liberadas, o dia é muito melhor. E também não vai ser igual as propagandas de corrida, você não vai acordar cedo, felizão, legal, começou o dia, maravilha. Mas, cara, às vezes eu acordo com vontade de quebrar o despertador mesmo, né? Pô, já parece que nem passou 6 horas que eu dormi. Mas aí você levanta, você faz a atividade e aí depois você vai sentir o bem-estar, né? Toda essa questão hormonal que é liberada depois do exercício. E a sensação de bem-estar ali, quando você conclui a atividade física, vale a pena. Vale a pena. Mesmo se ele um dia chuvoso, frio, vale a pena. Aqui em Balneário tem muitos dias assim. E sempre vale a pena você acordar cedo, com frio e treinar. Depois do treino lá, que tá pago, né? Eu, por exemplo, assim, se eu acordei para correr cedo, vou correr na rua, tá chovendo, eu vou pra academia, faço uma esteira, faço uma bicicleta indoor. Às vezes até evito de pôr a chuva, tá, mas eu treino. Adapto, mudo a semana de treino. O importante é você acordou para treinar, você tem que treinar. Tem que cumprir a atividade. Tem que cumprir. E eu comecei a perceber também comigo que tinha alguns gatilhos que facilitavam não fazer exercício. Um deles, o principal, é a soneca. Porque você dá 15 minutos, e aí cada vez você vai ficando mais preguiçoso. E outra, quando eu treino à noite, quando eu tenho que treinar à tarde, às vezes eu levo as roupas já de treino no carro, porque eu não passo em casa. Levo comida, levo suplemento e tal. Vai direto, né? Já me alimento ali, já me troco, porque aí você não tem aquela desculpa, não, cheguei em casa, não vou sair mais. Tudo que você fizer, então se você falar, poxa, eu vou correr amanhã cedo, eu vou treinar amanhã cedo, já prepara as suas coisas antes, já deixa a sua roupa separado, já deixa o seu suplemento separado de noite, a sua refeição. Organiza, porque a chance de você não falhar é muito maior. O Samuel agora tá com filho, hein? Então o filho pequeno também não é desculpa. Tem quantos anos agora ele? Tá com 1 ano e 2 meses. Realmente muda muito a rotina da gente. Eu era acostumado a dormir 9 horas da noite, hoje eu tô dormindo meia-noite. Ele dorme depois dele, né? Sim. E muitas vezes ele acorda, a gente acorda também. Mas você tem que buscar. E hoje, por exemplo, ele é uma motivação a mais para mim estar fazendo os treinamentos, para mim. Então, em vez de usar isso como desculpa, tudo o que acontece na minha vida eu uso como motivação. Então, é pelo meu filho também que eu me cuido mais, porque eu quero ver ele crescer, porque eu quero... Sim, isso é até bacana você falar, porque a criança nessa fase de formação, até os 2 anos de idade, ele é muito influenciado pela rotina familiar, né? Então pelo ambiente familiar. Então se você é um pai compromissado com a atividade física, acorda cedo, para ir treinar com esse compromisso que você tem consigo mesmo, tem uma boa alimentação em casa, ele vai criar com esses básicos, esses estímulos visuais, enfim, ambientais, e isso vai ser muito, favorecer muito a rotina dele no futuro, porque ele vai ter essa influência desde pequeno. Então para ele, digamos, esse exemplo que você dá é muito interessante, né? Quando a gente fala esse fator de estímulo ambiental e comportamental que você está dando para ele, né? Porque todo dia você treinando cedo, acordando cedo, ele vai criar isso na mente dele também. E a vantagem também, que eu percebi que meu filho come mais, por exemplo, se a gente estiver comendo a mesma coisa. Aí você faz uma comida saudável e coisa, dá para você dar para um nenê, e você vai comendo ali, eu jogo um pouquinho, ele pega com a mão, vai sentindo a textura da comida, vai analisando. E quem vai criando o paladar da criança são os pais. São os pais, né? Então aquela coisa, não, mas ele vai querer uma coisa com mais sal, com mais... Cara, ele nem sabe o que é sal, o que é açúcar. Eu nunca vou proibir o meu filho de tomar uma coca, de comer um doce, mas eu não vou incentivar isso nessa fase, enquanto a gente tem controle, enquanto ele não pede as coisas, enquanto ele não fala. Quando chegar a hora, ele vai ter uma consciência, né?
E foi assim que eu fui criado. Eu conheço sua mãe também, eu sei que você já veio dessa linha de se alimentar bem. Lá em casa tinha um padrão mais saudável também, mas tinha bastante porcaria. Tinha bastante açúcar, tinha biscoito depois do almoço, refrigerante era uma rotina também. E às vezes até pela má informação, né? Minha mãe, por exemplo, ia preparar uma vitamina de abacate, que era comum lá na nossa região, e aí ela fazia vitamina de abacate para ficar mais atrativo para a gente que era criança, botava muito açúcar. Né? Então você acaba, um monte de preparo ali do alimento acabava sendo muito prejudicado por conta dessa falta de orientação mesmo, né? Então eu tive essa parte bacana dos meus pais que também sempre tiveram uma boa alimentação, mas também tive essa parte de alimentar que conhecimento na época que era muito menos do que a gente tem hoje, né? Muito salgadinho, tudo isso aí. E depois que eu comecei a mudar minha alimentação, foi um processo, né? Tipo, você não vai conseguir mudar a sua alimentação da noite pro dia. Então, às vezes, o que eu falo é uma reprogramação do paladar, né? Você vai ser um ano mudando o seu paladar. Então, por exemplo, pequenas mudanças que no café. Hoje eu tomo sem açúcar. Foi um processo de evolução, né? Eu tomava com açúcar, depois passei para adoçante, depois fui reduzindo as quantidades de coisas do adoçante e hoje eu tomo sem açúcar nenhum. Então, assim, foi mais de um ano nesse processo de tirar o açúcar. E hoje, se eu colocar açúcar ou adoçante, eu já não tomo café, porque pra mim o paladar mudou. Você sente muito mais o gosto do café. No começo ele é amargo, no começo você faz careta e depois você vai se adaptando. Eu recebo muitas perguntas, ou por rede social, ou pelas palestras. Ô Samuel, como é que eu faço para ter uma vida mais saudável? Eu sempre falo, começa pelo mais fácil. Quanto você toma de água por dia? Pô, eu tomo só 1 litro. Começa tomando pelo menos o dobro. Faz o mais fácil primeiro. Às vezes as pessoas, o problema é o seguinte, o que eu vejo principalmente com dieta. Cara, a pessoa sempre tem um padrão alimentar que nunca foi bom a vida inteira. Ela chega lá com certa idade, já adulto, falando, agora vou mudar, começa segunda-feira. Aí, sábado e domingo ela passa comendo um monte de porcaria porque ela acha que ela nunca mais vai poder comer aquilo na vida. Aí ela come tudo e segunda eu começo. Aí ela quer ser 100% fitness de começo, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então vai no passo a passo, vai e mexe no que primeiro é mais fácil para você. Pô, toma um pouco de água. Só de você tomar água, a tua vida já vai melhorar muito. E aí é muito importante você também estabelecer com um profissional que vai te acompanhar, né? Qual patamar alimentar que você está, né? Para você também elaborar um plano alimentar que seja tangível, né? Porque você não pode construir uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Então, assim, eu vi até uma Nutri das redes sociais ali falando que no plano alimentar dela, de um paciente, uma vez ela colocou 200 ml de Coca-Cola. E às vezes eu acho que isso aí caiu na internet, alguma coisa dos grupos de redes sociais, WhatsApp, enfim. E ela foi criticada, né? Ah, meu Deus, e o pessoal que é mais funcional, como é que Coca-Cola e tal, não sei o quê. Aí ela foi e explicou, né, que o paciente que procurou ela, era um paciente viciado em Coca-Cola, né? Tomava 2, 3 litros de Coca-Cola por dia. Tem até abstinência às vezes, né? Então, assim, ela combinou junto com o paciente em consulta que ia deixar 200 ml por dia de Coca-Cola ali para ela fazer esse desmame, né? Ia tirar tudo. Claro, e então, assim... é bem interessante você saber qual nível que você está para você Exato. dar o próximo passo. E o que você não abre mão, porque às vezes a pessoa não vai abrir, mas tudo bem. Mas é melhor ela tomar 200 ml ou 1,5 litro por dia. Porque eu conheço gente que toma 1,5 litro de Coca-Cola por dia e para eles isso é normal. Verdade. Então, é tudo uma questão de parâmetro. Eu, por exemplo, eu sempre procuro profissionais que não vão abrir mão das coisas que eu gosto. Ontem eu tive uma formatura, ele tem uns docinhos bons, aqueles negócios você não come em casa. Não. Então eu tento manter em casa a coisa mais saudável. A coisa mais saudável, que aí você controla o que você compra. Se você não tem, você não vai consumir. Não vai. Então o refrigerante já não tem em casa. Não entra lá em casa. Quando eu quero muito, na sexta-feira eu compro uma latinha de Coca-Cola, por exemplo. Aí você toma a latinha e acabou. Agora, se você comprar de 3 litros, você vai tomar uns 3 litros. Dá vontade de tomar mais ainda. Exato. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes aqui, em relação a essa parte da rotina alimentar, né? Porque a alimentação, basicamente, você come as coisas pela nutrição, né? Que são os 3 pilares, digamos assim. A nutrição, o prazer ou a sociabilidade. Né? Às vezes, a nutrição é o que você tem que estar preocupado em fornecer para o seu organismo em micronutrientes e macronutrientes essenciais. O prazer alimentar, porque, a alimentação é um prazer, né? Então, assim,
culturas foi estabelecida através da alimentação, né? Então assim, você mesmo que tivesse digamos, uma ração para comer todo dia, que se fosse insossa, mas seria saudável, ninguém ia comer, porque é um prazer alimentar, né? E a sociabilidade, digamos que assim, às vezes você não gosta de uma alimentação e vai comer porque seu grupo de amigos ali está comendo de, sei lá, um peixe, você não gosta muito de peixe, você vai comer porque está ali numa processo de sociável, né? Então, assim, a alimentação é um prazer também, né? Então a gente não pode excluir, às vezes, esses momentos de prazer, né? Por exemplo, você que tem essa rotina que é muito mais focada na parte nutricional e vai comer um docinho no casamento de vez em quando, 1, 2, 3 vezes no ano, não tem problema, né? A gente também não pode ser tão radical a excluir esses momentos de prazer, que é importante nessa hora que a gente fala de alimentação, né? E aí também tem a questão, pô, ontem eu sabia que eu ia tomar uma cerveja, que eu comi um doce, só que eu treinei bem. Eu já levanto e falo, hoje eu preciso treinar melhor do que... Porque e você fica com a consciência tranquila. Eu acho que o pior sentimento que a pessoa pode ter em relação a ela mesma é a culpa. Você querer começar alguma coisa, você chega uma hora que nem você acredita em você, porque você já começou a dieta tantas vezes, já comecei, já desisti. Às vezes a pessoa começa a ter um resultado e começa o meio, muitas vezes, pô, mas pra que você está fazendo isso? Você tá bem? Né? E para sabotar vai ter muito mais gente do que para ajudar. Com certeza. Por isso que é importante você ter um plano de ação, você montar com um profissional da área, ele vai ser especialista nisso, né? E para mim, eu como muito, então dieta nunca é passar fome. Com certeza. Né? É escolher, é priorizar o que você vai comer, a qualidade da comida, a qualidade de como que você vai se nutrir. Mas para mim, você passou fome, você está errado, porque eu com fome, eu tomo as piores escolhas do mundo. Com certeza. Entro no mercado, pego um pacote de bolacha traquinas, que eu já falo, já vou sair daqui, já vou comendo. Quando você está com fome, você fica ávido por carboidratos, né, por energia. Então, esse é um erro bem comum mesmo. Se você for no supermercado com fome, geralmente é um momento que você pode pegar algum biscoito, alguma bolacha, uma coisa que seja mais palatável, que tem mais energia, porque o seu corpo está precisando de energia. Então, no momento que você fica com fome, já é a estratégia errada mesmo. Principalmente para o paciente que é atleta, né, que tem alta demanda metabólica, por conta da massa muscular e a quantidade de energia que gasta no treino, né? Por exemplo, um Michael Phelps, um Neymar da vida não vai sobreviver com 1.200 calorias, 2.000 calorias, vai comer 3, 4.000 calorias por dia, né? Então assim, tem alta demanda metabólica, então tem que... Perto da prova chega a ser 10.000 calorias a do Phelps, por exemplo, essas provas. Né? Então assim, passa o dia inteiro comendo, ele treina, carboidrato, acima de carboidrato. E já come mais carboidrato também. E aí, uma dieta com acima de 6, 7 mil, você acaba sujando bastante, porque é difícil você manter só com carboidratos bons e tal, né? Verdade. Mas os caras treinam. Eu, por exemplo, eu em prova longa, eu me dei muito bem usando Coca-Cola como suplemento, principalmente a Coca Zero Açúcar, porque ela tinha mais sódio. Eu fiz uma meia maratona em 3 horas, então assim, eu precisava, e não era na minha cidade, então eu precisava montar um negócio que fosse primeiro prático de eu levar. Levei o gel de carboidrato, levei pílula de sódio, levei tudo isso, mas a Coca funcionou super bem também como uma estratégia, só que estratégia, a cada tantos quilômetros tomava 200 ml, até para não dar um desconforto gástrico. Então foi tudo planejado e mais ainda, eu fiz isso nos meus treinos, na rotina, porque eu vejo muito, às vezes, o cara tá treinando, aí vai fazer uma prova, não, eu quero comer mais para ter mais, eu quero fazer isso. Você não pode, porque você não sabe como que seu organismo vai reagir em relação. Você faz durante os treinos, aí você tem confiança para fazer no dia mais importante, que é a prova. Sim, verdade. E amanhã a gente vai correr lá em Floripa, né? Vamos, vai ter corrida de rua, vai ser massa. Vamos lá fazer um treininho, né? Tá bacana, Samuel. Então, a gente vai finalizar aqui a consulta, a conversa, e aí amanhã a gente vai fazer essa corrida aí lá em Floripa, né? Vai ser legal demais. Bacana, Samuel. Prazer. Valeu. Tá bom? Vamos lá.